Beleza, turma? Estou gravando esse vídeo aqui como um resumo, né, do que foi a aula de hoje, 21 de fevereiro, né? A gente está falando aí de elementos textuais, né? Elementos textuais aí da linguagem HTML. Elementos textuais, ok? Então, para que servem esses elementos textuais? Para a gente estruturar texto, né? Dentro de uma página, né? Dentro de um documento HTML. Tá? Então, o texto ele pode ser estruturado de diversas maneiras. Pode ser estruturado como parágrafos, tá? Pode ser estruturado como cabeçalhos de título. Pode ser estruturado para a gente escrever poemas, letras de música, né? E também para escrever código, né? Código em alguma linguagem, uma linguagem de programação, enfim, tá? É... Só que o HTML é uma linguagem muito específica, né? Então, dependendo do formato que a gente quer dar para esse texto, a gente precisa colocar isso na nossa marcação, tá legal? Então, por exemplo, para parágrafos, a gente já sabe que a gente tem o elemento P, né, de parágrafo, que é o que a gente coloca lá o P, né, o conteúdo dele aqui no meio, e aí a gente fecha com um barra P, certo? Cabeçalhos de título, né? Vamos supor que você esteja fazendo uma redação, escrevendo uma reportagem, enfim, qual que é o título da sua redação? Qual é o título da sua reportagem, né? Então aí a gente tem alguns elementos ali que para cabeçalho de título, tá? Eu vou falar aqui do H1, né? Mesma coisa, né? Você coloca o H1, coloca o seu título aqui dentro, fecha aqui com o barra H1, tá? O que estiver aqui dentro vai ser o título um título de grau 1, né? Um grau máximo de importância aí, tá? Poemas, letras de música a gente vai ver em uma próxima aula, tá? A gente vai se concentrar nesses aqui primeiro, né? Parágrafos que a gente já conhece e esses cabeçalhos de título, tá? Que a gente vai explicar direitinho, tá? Para isso, então, vamos fazer o seguinte: vamos criar um documento novo aqui, né? Criar um documento novo e a gente sabe que um documento novo ele sempre começa com o doctype. Então, vou fazer isso bem rapidinho, porque eu já tenho um texto, um vídeo para isso, né? Então, doctype, HTML, tá? Isso aqui é para indicar que a gente está escrevendo nosso código em HTML5, tá? Isso é para o navegador, tá? O código propriamente dito, né, a marcação dessa página vai ficar a partir da linha 2, tá? Então, a gente tem a tag HTML, né, que delimita o próprio documento. Já pode colocar aqui uma tag de fechamento, né? Geralmente elas vêm em par, né? Então, essa aqui, ó, é a tag de abertura e essa aqui é a tag de fechamento, ok? Então, na maioria das vezes, essas tags, esses marcadores, eles vão vir em par, né? A diferença é que no fechamento ele vai ter essa barrinha aqui no final, ok? Tá, então vamos tirar aqui, só uma anotaçãozinha. E dentro do HTML a gente sabe que a gente tem duas coisas, né? A gente tem a cabeça, né? Que é dada pelo head, né? Ah, mesma coisa, já coloco barra head aqui, pelo amor de Deus, né? Já barra head, tá? Para não esquecer, tá? E depois que o head termina, a gente tem o corpo do documento, né? Que é dado pelo body. E aí a gente tem o barra body, tá? Outra coisa que é obrigatório a gente colocar em qualquer documento é um título não visual para ele, né? Que é usando esse marcador title, tá? Então aqui, ó, a gente está falando de elementos textuais, tá legal? Esse que vai aparecer na barra de títulos do seu navegador. Quando a gente carregar isso aqui, vai ficar bem claro o que a gente está falando, tá? Ok, isso aqui é o obrigatório ter em todo documento HTML, então a gente já pode salvar. Vou salvar aqui, né? Dei um Ctrl S, estou dentro da minha pastinha, então você observa bem onde que você está salvando. Estou dentro da minha pastinha aqui no meu computador. E esse aqui vai ser o meu aula
04.html. Tá legal? Ok, ó. Viu que ele mudou aqui o esquema de cores, né? Ó. Abriu e fechou, então fica roxinho aqui para ver se os marcadores estão casando na abertura e fechamento. Ó, aqui também está ok, aqui também está ok, aqui também está ok. Tá? Alguns navegadores eles dão problema com acentuações que a gente usa no nosso idioma. Tá? Para resolver isso de uma vez por todas, ó, a gente geralmente coloca um elemento chamado meta. Tá? Esse aqui vai ser um pouquinho diferente, porque ele usa um atributo, e esse atributo é colocado aqui dentro da tag de abertura. E esse atributo se chama charset. Tá? Eu estou escrevendo meu texto em UTF-8, ó, bem aqui no cantinho, ó, UTF-8. Tá? Então essa é a codificação de caracteres que eu estou colocando, é o charset que eu estou colocando. Então vou repetir ele aqui. Ó. Tá? Isso aqui vai garantir que para qualquer navegador que eu carregue essa página, que ele não vai ter problema com acentuação. Tá? Então coloquei ali o charset. E aqui dentro do body é onde a gente coloca tudo que vai ser visual da nossa página, né? Tudo que vai ser visível para o usuário na tela do navegador. Ok, tá? Então aqui eu vou começar colocando um título, um cabeçalho de título para minha página aqui, ó, um H1, tá? Esse aqui é o título da página, mas esse aqui é o título visual da página que vai aparecer lá para o usuário, tá? Vou até colocar aqui elementos visuais ou textuais da linguagem HTML. Tá? Então, esse aqui, ó, barra H1. Opa, barra H1. Ó, abriu, fechei. Né? Então, esse conteúdo aqui, ele vai aparecer diferenciado lá na página quando a gente abrir o navegador. Ok? Então, e aqui a gente pode escrever alguns parágrafos, olha só. Estou exercitando aí. Aí, se o vídeo ficar muito rápido, né? Se eu digitar muito rápido, você pode paralisar e seguir a minha lógica aqui, né? Mas o que são esses elementos textuais, né? Elementos textuais, eles servem para criar uma estrutura de texto bem definida em seus documentos HTML, tá? Então, para isso que servem esses elementos textuais. Aí a gente precisa conhecer. Agora a gente conhece dois elementos, né? A gente já conhecia o parágrafo e agora a gente conhece o H1, né? Que é o título principal da nossa página, né? Se eu quiser colocar um subtítulo, um título secundário, né? Secundário da impressão de 2, então ó, vou colocar aqui, ó, H2, tá? Opa, H2, desculpe, H2, tá maiúsculo ainda. H2, gosto de escrever em minúsculo, tá? O elemento P, né? P de parágrafo. Então esse é um título secundário, né? Secundário por quê? Porque a gente está dentro desse assunto aqui, elementos textuais. Então, ó, o elemento P é um elemento textual, tá? Então, estou dentro desse assunto, só que é um pouquinho mais específico. Percebe que tem uma hierarquia. Então, esse cara aqui é o segundo na hierarquia. Tá? É uma hierarquia de grau 2, aí, né? Um cabeçalho de título de grau 2. É um subtítulo, né? Um subassunto para esse assunto principal aqui. Assunto principal H1, um assunto secundário H2. Né? Então, o elemento P, o que é o elemento P? A gente já sabe o que ele faz, né? O elemento P cria a estrutura de um parágrafo dentro do documento HTML, que é esse documento que a gente está escrevendo, né? Certo? Então, o que acontece? Né? Você tem que abrir, colocar aqui a tag de abertura do elemento, né? Escreve o seu parágrafo e aí o barra P aqui no final. Tá legal? Para fechar o parágrafo. Se tiver outro parágrafo, né?
Você só pode começar um outro parágrafo depois que você terminar o parágrafo anterior, tá legal? Senão fica uma hierarquia muito esquisita aí no documento, ok? Então o elemento P ele cria uma estrutura de parágrafo dentro do documento, tá? A gente não vai se preocupar com formatação, se esse parágrafo vai ficar bonito ou vai ficar feio lá na página, tá? A gente está se preocupando com isso aqui, ó, né? Se o documento está bem estruturadinho, se tudo que você abriu, você fechou aqui no final. Ó. Então, ó, abri um H1, fechei o H1. Abri o parágrafo, fechei o parágrafo. Abri o H2, fechei o H2, né? E por aí vai, né? Depois do elemento P, né? A gente pode colocar assim um outro H2, porque também é um outro assunto secundário, que é os cabeçalhos de título, né? De título. A gente conhece o H1 e o H2, mas quantos será que eles são, né? Até onde eu posso mergulhar nessa hierarquia aí, né? Tá? Então, vou colocar aqui um parágrafo. Barra P, ok? Então, olha só. Existem 6, né? 6 graus de importância entre os cabeçalhos de título, né? O cabeçalho mais importante, ou de grau mais alto, né? Mais importante é marcado com o elemento H1, certo? E aí, se existem 6, você já deve estar imaginando que é H1, H2, H3, H4, H5 e H6, né? Onde o H6 é o menor aí da hierarquia, né? É o de hierarquia mais baixa, né? O menos importante, tá legal? Então, além do H1, então, ainda existem o H2, H3, H4, H5 e, por fim, né, o H6. Então, são esses os cabeçalhos de título que a gente tem, tá legal? E aí você marca aí conforme a importância que você está dando, né, ou a importância que o seu documento está pedindo para aquele título que você está colocando, tá legal? Então, aqui, por que eu coloquei um H2 aqui? Porque cabeçalho de título também faz parte de elementos textuais, né? Elementos textuais é um assunto mais geral, né? Esse aqui é um assunto geral. Ó, vou anotar aqui, ó, assunto geral. E esse aqui, ó, é um tópico do assunto geral, ó. Um tópico do assunto geral, né? Aqui também, ó. Esse aqui é um outro tópico, né? Outro tópico do assunto geral, tá legal? Tá? Coloquei os dois aqui com H2, ó. Aqui é um H2, aqui é um H2, porque dentro desse assunto eles têm o mesmo grau de importância, tá legal? E se eu quiser quebrar isso aqui, ó, esse parágrafo aqui, falando sobre o elemento P em assuntos menores ainda, eu vou colocar um H3, né? E é assim que a gente imagina, tá bom? Vamos visualizar essa página aqui, né? Vou tirar aqui essas anotações aqui para não aparecer para a gente, né? Vou salvar aqui o meu aula 4 e vou visualizar esse documento lá no navegador para a gente visualizar, né? Ó, minha pasta aqui com meus HTMLs estão aqui, ó, tá aqui o aula 4, né? Deveria ser aula 3, né? Tem aula 1, aula 2, eu pulei a aula 3, foi direto para a aula 4. Enfim, depois a gente arruma isso aqui, tá? Mas eu vou clicar aqui e ele vai abrir aqui no navegador pra gente, tá? Então tá aqui, ó. Abriu aqui bonitinho aqui no navegador, né? Ó, vou aumentar o zoom aqui para nós, tá? Esse aqui é o texto que a gente está trabalhando, tá legal? Aí eu não estou me importando se a fonte, né, se a letra tá bonitinha, se as cores são as cores que eu gosto, tá? Se o parágrafo está ocupando o espaço que eu quero que ele ocupe, eu não estou preocupado com nada disso, tá? Eu
Estou preocupado simplesmente se a estrutura do meu documento está correta, tá? Vai chegar um momento em que a gente vai começar a mexer com a parte de formatação. E aí a gente vai estar preocupado com cores, fontes, texturas, posicionamento desse texto dentro da página. Enfim, vai chegar esse momento, né? Que eu acho que é o momento mais divertido. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa saber um mínimo de estruturação, tá bom? Então, gostaria que vocês, se pudessem, fazerem esse exercício, tá? Um exercício interessante. Crie uma página semelhante a essa, falando sobre um assunto do seu interesse, tá legal? Por exemplo, você gosta de séries? Então escreva aí uma página HTML, né? Colocando o título da série que você gosta, colocando uma crítica, um resumo, quantas temporadas, quais são os personagens, certo? Qual que é a moral da história, tá legal? Então você pode fazer uma resenha, né, sobre uma série que você gosta, tá? Um filme que você curte, uma música que você gosta, um livro que você leu, tá? Pode ser qualquer coisa nesse sentido. Você pode escrever e exercitar, tá legal? E aí, ó, se você quiser mostrar para mim na aula, mostrar para os seus pais em casa como é que vocês estão evoluindo, vocês podem ficar super à vontade, tá? Recebam as críticas aí para tentar melhorar, né? Tentem escrever aí da melhor maneira possível. Não economize nas palavras, pode escrever bastante, fique bem à vontade, tá bom? Porque isso aí vai ajudar você a crescer, tá legal? Se tiver dúvida, pergunte para mim, manda mensagem pelo Moodle, manda e-mail, tá legal? A gente conversa se você está tendo alguma dificuldade e aí a gente vai trabalhando. Ok? Tá? Então estou à disposição de vocês aí e nas aulas a gente vai conversando, tá? No IF, se vocês me virem na hora do intervalo, também pode chegar, pode perguntar, pode trocar uma ideia. Estou sempre aberto aí para receber vocês. Tá legal, gente? Um abração.